residência em medicina legal na Universidade de São Paulo. Tá vendo aqui? O professor orienta alunos na análise de características de um esqueleto para descobrir a quem ele pertenceu. Esse indivíduo tinha diastema. Seria uma aula típica, a não ser por um detalhe: o material didático. Essa caveira aqui. O médico Daniel Munhoz, professor da USP há quase 40 anos, tem nas mãos o esqueleto de um dos homens mais cruéis que o mundo já conheceu. O médico nazista Josef Mengele, ou Mengele na pronúncia alemã. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi responsável por milhares de mortes em campos de concentração. Mengele chamava de experimentos científicos, o que para este professor de história eram sessões de tortura. Ele foi uma pessoa aficionada, por exemplo, pela realização de experimentos com gêmeos, experimentos com idosos, experimentos com defeituosos, experimentos com ciganos, costurando órgãos, dilacerando órgãos, colocando pigmentos, tintas em óleos que muitas vezes eram arrancados, pegando prisioneiros e colocando, por exemplo, em caldeiras com água fervente e todos os tipos de experiências que você puder imaginar em relação ao como essas cobaias humanas eram utilizadas. Durante a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, Mengele ganhou o apelido de Anjo da Morte. Ele decidia quem iria para os campos de trabalho forçado e quem seria levado para as câmaras de gás. O Mengele, ele pode ser entendido como uma espécie de síntese do absurdo racial nazista levado às últimas consequências. Seu Kiva é polonês e judeu. Na juventude, passou pela seleção cruel do médico alemão no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Nessa seleção estava sentado 3, 4 SS e ele que é chefe deles. Então, ele que fez com o dedo para lá ou para cá. Mais de 1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz. Aos 95 anos, seu Kiva ainda carrega a marca da violência que sofreu. Perdeu pais, irmãos, toda a família foi vítima do nazismo. Seu Kiva esteve em 5 campos de concentração diferentes. Não sabe muito bem explicar como sobreviveu a tanto horror. A gente já estava acostumado que morto morreu. No final da guerra, sem saber direito como seguir a vida, seu Kiva passou por outros 2 países até adotar o Brasil como pátria. Por ironia, a fuga do carrasco Mengele também terminou por aqui. Ele conseguiu escapar da Alemanha, passou pela Áustria, pela Itália, antes de chegar à América do Sul. Viveu na Argentina, depois no Paraguai, até chegar ao Brasil no final dos anos 60. Com medo de ser descoberto, Mengele adotou uma identidade falsa, Wolfgang Gerhard. Assumiu o nome e a documentação de um amigo austríaco que voltou para a terra natal. Foi o verdadeiro Gerhard que apresentou Mengele a Wolfram Bosser, ex-cabo do exército nazista. Bosser e a mulher Liselotte viviam nesta casa, num bairro de classe média de São Paulo, e ajudaram Mengele a ficar no país por pelo menos 5 anos. Durante o período em que vivia com a ajuda dos Bosser, Mengele morou neste outro imóvel de propriedade do casal, uma espécie de casa de campo na região metropolitana de São Paulo. Hoje a casa funciona como um comércio, mas naquela época a região era rural e Mengele passava seus dias aqui em completo anonimato. Mengele só saía de casa para fazer compras ou pequenas viagens. Com frequência, o nazista visitava o casal que o acobertava. O Domingo Espetacular foi até a casa onde os Bosser viveram. Quem atende a campainha do sobrado
é Dona Lizelotte. Sem sair do portão, ela revela que o marido morreu há cerca de 20 anos e diz que não fala mais sobre a época. Esse tudo é um problema, não é meu, não é minha, é do mundo. Dona Lizelotte foi uma das poucas pessoas que presenciaram a morte de Mengele. Em fevereiro de 1979, ela e o marido viajaram com o médico nazista para Bertioga, no litoral de São Paulo. Mengele teve um mal súbito enquanto nadava. Seu Dias era cabo da Polícia Militar e foi chamado para atender a ocorrência. Ele tinha 35 anos. Quando o Seu Dias chegou aqui à Praia da Enseada, a cena era a seguinte. O corpo do carrasco nazista já estirado na areia sem vida, a praia praticamente deserta como ela está hoje, a não ser por um casal que acompanhava aquele homem. O Seu Dias então pediu documentos para aquele casal e o casal apresentou um documento feito no Brasil para estrangeiros, dando conta de que se tratava de um austríaco de 54 anos, de profissão técnico-mecânico, chamado Wolfgang Gerhard. Hoje, aos 70 anos, Seu Dias ainda lembra detalhes do episódio. O senhor em algum momento percebeu algum tom de nervosismo ou ansiedade no casal quando o senhor pediu os documentos? Não. Ao solicitar a documentação, foi me apresentado de maneira assim, relativamente tranquila, mas a gente poderia se verificar que tinha algum sentimento por motivo daquela morte, né? Então, era uma coisa natural, estavam sentindo aquela situação. O corpo de Mengele foi sepultado com a identidade falsa, sem que ninguém desconfiasse. O caso só foi descoberto 6 anos depois, quando a polícia alemã encontrou uma carta com familiares de Mengele. O endereço de correspondência? A casa da família Bosser, em São Paulo. A mesma que Dona Lizelotte mora até hoje. Durante todos aqueles anos, os restos mortais de Mengele ficaram aqui nesse túmulo, no cemitério do Rosário, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Mas com a revelação do casal austríaco, a polícia brasileira determinou a exumação do corpo. Começava aí o difícil trabalho de identificação da ossada de Mengele. Daniel Munhoz era chefe do setor de identificação do Instituto Médico Legal de São Paulo. E recebeu talvez a missão mais importante da carreira: confirmar se a ossada enterrada 6 anos antes pertencia ou não ao médico nazista. Foi a perícia mais importante que já aconteceu, perícia médica mais importante que já aconteceu no Brasil em termos de repercussão internacional. O primeiro trabalho foi remontar e examinar o esqueleto. Palavras difíceis não faltam nessa hora. Este crânio, você nota que ele é curto no sentido antero-posterior. Olha isto aqui e olha isso aqui. Você vê que aqui ele é comprido, ele é curto. Esse aqui é estreito e esse aqui é largo. Então isto aqui é um dólicocrânio, isto é um braquicrânio. Repare na foto que Mengele tem uma separação entre os dentes da frente. Uma característica importante para a identificação. Os médicos chamam de diastema. Os restos mortais foram encontrados com uma prótese dentária. Dos dentes originais, pouco tinha sobrado. Foi aquela decepção, puxa, não vai dar para ver. Só que depois, examinando com cuidado, nós vimos que, apesar dele não ter o diastema, ele tinha a causa do diastema, que era um forame incisal. O forame incisal é um buraco por onde entra vasos, nervos, para toda a parte do maxilar superior. E aí esse forame era enorme, era um buracão enorme, de modo que a parte anterior dele era um osso fininho. Esse osso fininho não permitia o implante de dentes, porque era muito fino. Então não dava para o dente ficar implantado junto. Os dentes tinham que ficar mais ao lado,
para poderem ter uma sustentação óssea. E, portanto, o buraco, foramen, nos permitiu dizer que ele tinha o diastema. O esqueleto tinha ainda uma perfuração no lado esquerdo do rosto, na região que os especialistas chamam de malar. Um furinho que parecia ter sido feito por arma de fogo. O que teria acontecido? O médico legista Badan Palhares foi chamado para dar uma explicação e chegou à conclusão. Aquele orifício, na verdade, era um orifício que vinha sendo produzido em vida e não pós-morte e que tinha mais de 10 anos de produção. Era originário de uma fístula dentária que ele tinha e que se exteriorizou, inclusive, com uma pequena lesão na pele e que ele tinha essa lesão na pele. Dessa investigação surgiu uma nova ideia: fazer a reconstituição facial do carrasco nazista. Várias fotografias dele em diferentes etapas da vida foram usadas. E uma cópia do crânio de Mengele foi construída. O resultado impressionou o mundo. E a ciência é isto. Você, nos pequenos detalhes, é que você chega a um contexto e uma interpretação efetiva do que você procura. Depois de toda a análise da ossada de Mengele, faltavam os dados para comprovação. Vilmes Teixeira, que também fez parte da equipe de peritos, ainda guarda a cópia do dossiê da polícia nazista. Nesta pasta, todo o histórico de Mengele. Qual foi a importância desse catálogo com todas as características dele? Porque esse catálogo tem aqui assinalados dados muito importantes, como a estatura, 1,74 m, que nós teríamos que confirmar depois no esqueleto. Um detalhe chama a atenção. Durante a guerra, Mengele sofreu um acidente de moto em Auschwitz e quebrou a bacia. Os ossos encontrados em Embu das Artes confirmaram essa história. Utilizando fotografias de Mengele, Vilmes fez ainda uma superposição facial para verificar se o crânio encontrado era compatível com o rosto de Mengele. Quando existe um encaixe convincentemente, cientificamente convincente, então a gente conclui que aquele esqueleto cujo sexo, raça, idade, estatura e características individuais batiam com as de Mengele, realmente era de Mengele. Nesse caso, nós encontramos mais de 50 características coincidentes e, apesar de procurar sistematicamente a discordância, não encontramos nenhuma. Na época, essas eram as únicas opções para identificar um cadáver. Não existia teste de DNA. Só em 1992, parte dos restos mortais de Mengele foi enviada para a Inglaterra e comparada com o material genético do filho dele. A conclusão dos ingleses foi exatamente a mesma dos médicos brasileiros. A ossada, enterrada como se fosse de Wolfgang Gerhard, na verdade, pertencia a Josef Mengele. Longe dos recursos do DNA, a identificação da ossada de Mengele é considerada tão minuciosa que está sendo usada agora em sala de aula. A ossada não está aqui na Faculdade de Medicina pelo motivo de ser o Mengele ou por ter toda essa repercussão. É porque tem alguns elementos na ossada, algumas características que são fundamentais para nós ensinarmos. Uma coisa é você mostrar uma foto, outra coisa é você mostrar e perguntar para ele: o que você acha que é isso? E ele examinar e ficar na dúvida. Para os alunos, é interessante que a aula de medicina ganhe contornos históricos. A gente fica interessado em saber como é que chegaram à conclusão final de que era a ossada do Mengele. Mas também é interessante mostrar que a avaliação seria feita para qualquer outro indivíduo da mesma forma. O esqueleto de Mengele nunca foi requisitado pela família. Museus do Holocausto também não se interessaram. Para muitos estudiosos,
A aula de medicina legal foi o melhor destino que a ossada do nazista poderia ganhar. Finalmente, Mengele pode contribuir para o avanço da ciência, agora como material didático. Excelente o aproveitamento dessa ossada do Mengele para fins positivos, de estudo, de um futuro melhor. Há figuras que não mereceriam uma lápide, e o Mengele é uma delas. Exclusivo, um repórter brasileiro.